Eu matei o amor que tínhamos com um único telefonema anónimo para o amante dela, revelando segredos que a deixariam nua perante o mundo inteiro. Enquanto ela chorava aos meus pés, implorando perdão, eu sorri pela primeira vez em meses, sentindo o veneno da traição se transformar em uma lâmina afiada na minha mão. E no dia em que ela perdeu tudo, emprego, família, dignidade, eu brindava com um copo de ginginha nas ruas de Alfama, saboreando o karma que eu mesmo havia plantado como sementes de ódio no jardim do nosso casamento. Eu me chamo João, e Lisboa sempre foi a minha amante fiel, com seus becos sinuosos e o Tejo que sussurra promessas ao vento salgado. Cresci nos subúrbios de Belém, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao ar marítimo, e aprendi cedo que a vida em Portugal é como o fado, melancólica, mas com uma paixão que queima até os ossos. Aos 25 anos, eu era um engenheiro naval modesto, trabalhando nos estaleiros do Rio, sonhando com viagens que nunca viriam. Foi ali, numa noite de São João, que conheci Mariana. Ela dançava descalça na rua, com o cabelo negro ondulando como as ondas do Atlântico, e ria alto o suficiente para abafar os fogos de artifício. Tu és o tipo de homem que constrói navios para fugir, mas fica ancorado, disse ela, pescando, enquanto me entregava o martelo de São Pedro. Eu ri, achando que era flerte. Era o início de uma armadilha. Casamos-nos 2 anos depois, numa capela em Sintra, cercados por névoa e azulejos que contavam histórias de rainhas traídas. Mariana era professora de literatura na Universidade de Lisboa, com uma voz que recitava Camões como se as palavras fossem amantes proibidos. Eu a idolatrava. Compramos uma casa modesta no Bairro Alto, com varanda que dava para o Castelo de São Jorge, e sonhávamos com filhos que correria pelas calçadas de pedra. Mas o amor, como o vinho do Douro, envelhece e azeda se não for cuidado. Eu trabalhava turnos longos, voltando exausto com o cheiro de ferrugem nas mãos, enquanto ela se perdia em aulas noturnas e congressos em Porto. É pelo nosso futuro, amor, dizia ela, beijando-me a testa como se eu fosse uma criança. Eu acreditava. Portugal nos moldava, ela, com sua intensidade emocional, eu, com a teimosia prática dos lisboetas. Mas sob a superfície, rachaduras se formavam, invisíveis como as falhas nos terremotos de 1755 que ainda ecoam nas lendas. Os primeiros sinais foram sutis, como o salitre que corrói as fachadas antigas. Ela começou a chegar tarde, com o perfume misturado a um aroma estranho, de tabaco e mar, que não era o meu. Reunião com colegas, explicava, enquanto tirava os sapatos de salto alto, deixando marcas na madeira do soalho. Eu notava, mas engolia, como se engole o caldo verde azedo num dia de chuva. Minha mãe, viúva desde que meu pai afundou num navio no Cabo da Roca, me alertava nas tardes de domingo em Cascais. Mulheres como ela, João, são como o oceano, belas, mas engolem navios inteiros. Eu ria, servindo-lhe mais vinho. Mas à noite, sozinho na varanda, eu olhava para as luzes de Lisboa pescando como olhos acusadores e me perguntava se o nosso amor era real ou só uma ilusão tecida nas teias de aranha do Bairro Alto. Tudo desmoronou numa quinta-feira de outono, quando o céu sobre o Tejo era de um cinza que prometia tormenta. Eu cheguei cedo do estaleiro, com uma garrafa de Porto envelhecido na mão, planejando uma surpresa, jantar à luz de velas, fado ao fundo, como nos velhos tempos. A casa estava silenciosa demais, o ar pesado com um silêncio que não era o nosso. Subi as escadas rangentes, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa. A porta do quarto estava entreaberta, e ali estava ela, Mariana, nua na nossa cama, entrelaçada com ele, o colega de departamento, um escritor falido chamado Rui, com tatuagens que pareciam mapas de traições passadas. O tempo parou. Eu vi o suor na pele dela brilhando à luz fraca do abajur, ouvi o gemido abafado que ela soltava, e senti o mundo ruir como o terreiro do passo após o sismo. Não gritei. Não atirei a garrafa. Em vez disso, recuei devagar, como um navio que vira proa ao vento. Desci as escadas, saí para a rua onde os elétricos rangiam nas curvas, e caminhei até o mirador da Senhora do Monte. Lá em cima, com Lisboa aos meus pés como uma amante rejeitada, eu chorei pela primeira vez desde a morte do pai. O vento levava as lágrimas, misturando-as à garoa fina, e eu jurei, não seria vítima. Portugal ensina que a dor é como o azeite, escorre devagar, mas mancha para sempre. Eu reconstruiria, mas primeiro, faria ela pagar. O karma não vem do céu, às vezes, a gente o fabrica com as próprias mãos calejadas. Naquela noite, voltei para casa. Ela já estava vestida,
fingindo surpresa ao me ver. João, onde foste? Eu esperei. Começou o teatro, com lágrimas ensaiadas e juras de amor eterno. Rui havia saído pela porta dos fundos, como um rato no esgoto de Alfama. Eu encarei, sentindo o ódio crescer como era nas paredes de pedra. Acabou, Mariana. Pega tuas coisas e vai. Ela implorou, ajoelhou-se no tapete persa que compramos em Évora, mas eu era de granito agora, como as fortalezas de Óbidos. No dia seguinte, ela foi embora, levando metade dos livros e o coração que eu pensara ser meu. Eu fiquei com a casa vazia e uma fúria que fervia como o caldeirão de bruxas em Sintra. Os meses seguintes foram um purgatório particular. Eu trabalhava mais, bebendo Jaimlet nos bares de Cais do Sodré para afogar as noites. Amigos, aqueles poucos leais, como o pescador Miguel de Setúbal, me diziam para seguir em frente, mas o veneno corria nas veias. Pesquisei Rui, uma revista que publicava contos eróticos em revistas obscuras, casado com uma herdeira de Coimbra que ignorava suas infidelidades. Mariana, ela era o troféu dele agora, postando fotos felizes no Instagram com legendas sobre amor verdadeiro, em cafés chiques do Chiado. Cada like era uma facada. Mas eu esperava. Em Portugal, a vingança é como o vinho, melhor se envelhecida. Comecei a planejar, sendo uma rede invisível como as rendas de Viana do Castelo. Primeiro, um detetive particular, um ex-policial de Mafra chamado António, que cobrava em dinheiro vivo e guardava segredos como relíquias. O que queres saber, rapaz? Perguntou ele, fumando um charuto no seu escritório fedorento. Tudo sobre ela. E sobre ele. António trouxe relatórios que cheiravam a traição, e-mails trocados a meses, hotéis em Cascais onde se encontravam, até uma conta conjunta que Mariana abrirá às minhas costas para investimentos. Mas o ouro estava nas fraquezas dela, a ambição acadêmica, o medo de escândalos na universidade, a família conservadora em Braga que a idolatrava como a filha perfeita. Rui tinha seus demónios, dívidas de jogo em casinos do Estoril, uma filha legítima que ele negava. Eu lia aqueles papéis à noite, à luz de uma lâmpada fraca, sentindo o coração endurecer como o queijo de Serpa. Não era mais dor, era estratégia. Lisboa, com suas 7 colinas, me ensinava a subir devagar, a mirar o topo. Um dia, enquanto comia sardinha assada no mercado da Ribeira, veio a faísca. Um telefonema anónimo. Não para ela, mas para o reitor da universidade, um homem íntegro, devoto de Fátima, que odiava escândalos. Eu gravei uma mensagem, distorcendo a voz com um app barato, detalhes sobre o caso de Mariana, provas anexadas, insinuações de que Rui usava sua posição para seduzir alunas. Enviado de um número descartável. Cliquei em enviar e senti um arrepio, como o primeiro mergulho no oceano gelado de Ericeira. O karma começava a girar suas rodas enferrujadas. Mariana me ligou naquela tarde, histérica. João, o que fizeste? O reitor me chamou, disseram que há rumores. Tu? Foste tu. Eu ri, baixo, como o trovão distante sobre o Tejo. Karma, amor. Teu voltou para casa. Desliguei, e pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos. A reconstrução começava, mas devagar, como a restauração de um azulejo lascado. Eu pintaria novas histórias nas paredes da minha alma. O outono em Portugal é traiçoeiro, como um amante que promete calor mas traz geada. As folhas das árvores no Jardim da Estrela caíam em redemoinhos, e eu as via como confetes de um funeral que ainda não acabara. Depois do telefonema, Mariana virou uma sombra na minha vida, ligações bloqueadas, mas mensagens que vazavam através de amigos comuns, implorando encontros. Precisamos falar, João. Eu errei, mas tu estás a destruir-me. Destruir? Eu. Ela que havia dinamitado o nosso porto seguro. Eu respondia com silêncio, cultivando-o como uma vinha no Douro, paciente, profundo, letal. Meu plano se ramificava agora, como as encostas do rio que sobem até ao céu. António, o detetive, trouxe mais. Rui não era só um traidor, era um abutre. Ele devia 50.000 euros a agiotas de Matosinhos, homens com cicatrizes de navalhas e sotaques nortenhos que não perdoam. E Mariana? Ela havia mentido no currículo da universidade, inflando publicações que nunca existiram, um plágio sutil de teses antigas, o suficiente para manchar sua reputação se exposto. Eu guardava isso como um trunfo,
num caderno de cor que escondia debaixo do colchão, páginas cheias de anotações em caligrafia apertada, como os diários de um explorador de Vasco da Gama. Uma noite, sozinho no meu apartamento agora equante, eu abri uma garrafa de vinho tinto de Alentejo e revivi as memórias. Lembrei-me de como nos conhecemos melhor, viagens de fim de semana a Óbidos, onde comíamos morcela e ríamos de contos de fadas medievais, noites de fada em casas de Alfama, onde ela cantava Estranha Forma de Vida com olhos fechados, e eu a apertava contra mim, sentindo seu coração bater no ritmo da viola. Aquela mulher Sephora, substituída por uma impostora que trocava lealdade por luxúria barata. O ódio me consumia, mas também me forjava. Comecei a correr pelas colinas de Monsanto ao amanhecer, o suor lavando a sujeira da traição, enquanto planejava o próximo golpe. O segundo ato veio num congresso literário em Coimbra. Eu me infiltrei como voluntário, fácil, com meu charme lisboeta e um crachá falso que António arranjou. Lá estava ela, no palco da universidade, discursando sobre a traição na poesia portuguesa, ironia que me fez rir por dentro. Rui estava na plateia, orgulhoso como um pavão. Após a palestra, num coquetel no pátio de azulejos, eu me aproximei dela disfarçado de repórter freelance. Professora Mariana, uma pergunta: como o adultério inspira a criação literária? Seus olhos se arregalaram ao me reconhecer, o copo de vinho tremendo na mão. João. O que fazes aqui? Sussurrei, perto o suficiente para ela sentir meu hálito de gin. Lembrei-me de como tu inspiraste o meu inferno. E o teu está só começando. Naquela noite, enviei o dossiê para a esposa de Rui, uma mulher chamada Isabel, que vivia em mansão em Lapa, ignorante mas feroz como uma leoa alentejana. Anexei fotos, e-mails, até áudios que gravei escondido no congresso. Ele não merece você, escrevi anonimamente. O caos irrompeu dias depois. Isabel o confrontou publicamente num jantar de gala no casino do Estoril, gritando acusações que ecoaram pelos salões de cristal. Rui perdeu o emprego na editora, e Mariana foi arrastada para o escândalo. Rumores de que ela era a outra se espalharam como fogo em palha seca pelo Baixo Mondego. Ela apareceu na minha porta uma semana depois, encharcada pela chuva de novembro, o rímel escorrendo como lágrimas pretas. Por favor, João. Eu sei que foste tu. Mas eu amo-te ainda. Deixa-me entrar. Eu a deixei, não por piedade, mas para ver o abismo nos olhos dela. Sentamos na cozinha, onde outrora partilhávamos café da manhã, e ela desabafou, o arrependimento, a solidão, como Rui a usara e descartara. Ele disse que eras fraco, que eu merecia mais. Mas errei. Perdoa-me. Toquei sua mão, sentindo a frieza da traição. Perdão é para os fracos, Mariana. Eu escolho justiça. Ela chorou, e eu a abracei, mas era um abraço de executor, calculado, sem calor. Na manhã seguinte, ela se foi, deixando um bilhete: tu és um monstro agora. Talvez fosse. Mas em Portugal, monstros nascem da dor, como as sereias das lendas do Minho que atraem marinheiros para a morte. Eu continuei, inscrevi-me em cursos de escrita na Sociedade Portuguesa de Escritores, transformando a raiva em palavras. Meu primeiro conto, sobre um homem que constrói um navio de vingança, foi publicado numa revista local. As críticas diziam: autêntico, cru. Cru como a faca que eu afiava na alma. O inverno chegou com ventos do norte, e com ele, as primeiras rachaduras no império dela. A universidade suspendeu suas aulas por investigação interna. Meu plágio anónimo para o departamento de ética fizera efeito. Ela ligava de números desconhecidos, voz rouca de noites insones: estás a acabar comigo, João. Para. Eu respondia com versos de Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Menos o teu. O karma rodava, e eu era o eixo. Enquanto isso, minha vida brotava nova. Encontrei Sofia numa livraria do Chiado, uma artista de rua que pintava murais de azulejos modernos. Ela ria fácil, com sardas no nariz e mãos manchadas de tinta azul como o céu de Évora. Traição é como tinta velha, limpa-se com camadas novas, disse ela, enquanto bebíamos vinho verde num terraço. Não era amor ainda, mas era bálsamo. Corria mais, escrevia mais, e Lisboa me abraçava de volta, com seus miradores que prometem vistas eternas. Mas a vingança não para. Planejava o golpe final, expor o plágio dela num fórum académico internacional. António trouxe o Smoking Gun, cópias originais das teses roubadas.
Eu sorria no espelho, vendo um homem renascido, com olhos que brilhavam como o sol sobre a serra da Arrábida. O dor me ensinara, o veneno mais doce é o que se colhe devagar. O mar em Ericeira é selvagem, como o coração de um homem traído, avança, recua, mas sempre erosiona a rocha. Eu fugi para lá num fim de semana de dezembro, alugando uma casa de pescador com vista para as ondas que surfistas domam como touros. O ar salgado limpava os pulmões, e eu mergulhava nu na água gelada ao nascer do sol, gritando impropérios para o Atlântico. Maldita sejas, Mariana! Cada braçada era uma negação da fraqueza, cada onda uma memória afogada. Portugal costal é assim, curador e impiedoso, com falésias que guardam segredos de naufrágios. De volta a Lisboa, o escândalo fervia. Jornais locais, o Diário de Notícias, publicaram matérias veladas sobre irregularidades académicas na universidade, com fotos borradas de Mariana saindo do prédio com a cabeça baixa. Ela perdeu a cátedra, substituída por uma jovem de Porto com teses impecáveis. Rui fugira para o Algarve, vivendo de bicos em bares de Lagos, sua esposa o deserdara como um cão sarnento. Eu lia as notícias no meu café habitual em Belém, mastigando um pastel quente, sentindo uma satisfação amarga como um medronho caseiro. Mas o prazer era efêmero, à noite, o vazio voltava, um buraco no peito onde o amor morrera. Sofia se tornou âncora. Ela me levava para ateliês em Lisboa Factory, onde o cheiro de tinta e café se misturava ao burburinho de artistas. Conta-me tua história, João, pedia ela, enquanto pintava um mural de sereias vingativas. Eu contava pedaços, a traição, a raiva, mas omitia a vingança, temendo que ela visse o monstro. Tu és forte, dizia ela, traçando linhas azuis na minha mão. Fazíamos amor devagar, na sua casa em Alcântara, com o Tejo murmurando lá embaixo. Ela era o oposto de Mariana, prática, com riso que ecoava como sinos de igreja em Mafra, e uma vulnerabilidade que me desarmava. Não reconstruas sozinho, sussurrava ela. Mas eu reconstruía, sim, com tijolos de ódio e argamassa de perdão seletivo. O próximo passo do plano veio como uma onda traiçoeira. Descobri, através de António, que Mariana tentava um emprego numa escola privada em Setúbal, mentindo sobre seu currículo. Eu enviei o dossiê para o diretor, anónimo, claro, com provas irrefutáveis. Protejam as crianças de falsos ídolos, escrevi. Ela foi rejeitada, e no desespero, vendeu nossa antiga casa no bairro Alto por metade do valor, para pagar advogados que a defenderiam no tribunal académico. Eu comprei-a de volta, através de um testa de ferro, e a transformei em Airbnb, Casa do Amor Perdido, anunciava o site, com fotos dos azulejos que testemunharam nossa ruína. Cada reserva era uma vitória, turistas de todo o mundo dormindo na cama da traição. Ela me confrontou num parque em Belém, perto dos Jerónimos, onde o sol de inverno filtrava através das árvores de laranjeira. Tu compraste a nossa casa. Para quê? Para me humilhar. Seus olhos estavam fundos, o cabelo despenteado como algas encalhadas. Eu sorri, oferecendo-lhe uma laranja da árvore. Não é humilhação, Mariana. É equilíbrio. Tu levaste o meu coração, eu levo o teu teto. Ela cuspiu a laranja no chão, gritando, tu eras bom, João. O que te aconteceu? Tu me aconteceu, respondi, virando as costas. Caminhei até ao padrão dos descobrimentos, tocando a pedra que homenageia exploradores. Eu era agora, explorando os abismos da alma humana. A família dela, aqueles beirões devotos de Braga, cortou laços. A mãe ligou para mim, voz trêmula como um minho em cheia, o que fizeste à minha filha, rapaz? Ela era tudo para nós. Expliquei calmamente, enviando cópias dos e-mails traidores. Pergunta ela, senhora. O karma não mente. Elas a deserdaram, deixando-a sozinha num apartamento minúsculo em Moraria, onde os imigrantes cantam fado triste nas ruas. Eu a via nas redes, perfis falsos que stalkeava, postando frases de Fernando Pessoa sobre solidão, mas sem o fogo de outrora. Enquanto isso, minha escrita florescia. Publiquei um livro curto, Navios Afundados, contos de traição e redenção inspirados na nossa história, mas velados o suficiente para não processarem. Lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, aplausos, vinho espumante, Sofia ao meu lado com um vestido verde como as vinhas do Dão. Críticos disseram, uma voz autêntica, crua como o mar português. Vendas subiram, e com elas,
uma conta bancária que me permitiu viajar, não fugir, mas conquistar. Fui a Porto, caminhei pelo Ribeira, bebendo Porto em caves antigas, sentindo o vinho aquecer as veias frias. Mas o clímax se aproximava. O Fórum Internacional em Madrid, ela apresentaria uma palestra final para salvar a carreira. Eu hackeei o sistema, com a ajuda de um geek de Benfica que devia favores a António, substituindo sua apresentação por slides com as provas de plágio. Quando o projetor acendeu, o auditório de académicos espanhóis e portugueses viu títulos roubados, parágrafos copiados, o nome dela sobre o trabalho alheio. Gritos, flashes de câmaras, ela desabando no palco como uma marionete cortada. O vídeo viralizou no YouTube, legendado em várias línguas, professora portuguesa exposta em plágio chocante. Eu assisti no meu laptop, em Ericeira, com Sofia dormindo ao lado. O mar rugia lá fora, aprovando. O karma havia mordido, e eu era o dente. Sintra é um labirinto de mistérios, com palácios que sussurram sobre amores proibidos e vinganças reais. Eu me refugiei lá por uma semana, após o escândalo de Madrid, alugando um quarto numa pensão perto da Quinta da Regaleira, aquele poço iniciático que parece engolir almas. O ar era úmido, carregado de eucaliptos e segredos, e eu andava pelos jardins, tocando estátuas de deuses gregos que pareciam julgar minha jornada. A vingança me levava, mas também me esvaziava, cada vitória era um eco vazio, como o som de um alaúde quebrado no fado. Mariana estava destruída. Ligou de um número público, voz um sussurro rouco, eu sei que foste tu em Madrid. Porquê, João? Eu já perdi tudo. Tudo? Ela perdera o que roubara de mim, dignidade, futuro, o brilho nos olhos que me cativara. Porque a dor que me deste não some com lágrimas, respondi. É como um incêndio de Pedrogão, consome devagar, até ao osso. Ela soluçou, prometendo suicídio, terapia, qualquer coisa. Eu desliguei, sentindo um aperto no peito, não culpa, mas o peso da humanidade que ainda restava em mim. Portugal me ensinava, até o vilão chora nas noites de nevoeiro. Sofia notou a escuridão crescendo. Estás a mudar, João. Essa raiva. Ela te come por dentro. Discutimos numa noite chuvosa em Alcântara, com trovões e quando do Tejo. Ela me destruiu primeiro, gritei, atirando um copo contra a parede, estilhaços como lágrimas de vidro. Sofia me abraçou, firme como as muralhas de Belém, então deixa-a ir, reconstrói sem ódio. Ela tinha razão, mas o fogo ardia. Eu a amava, sim, amava agora, mas o passado era uma âncora enferrujada. O golpe final contra Rui veio fácil. Seus credores do Norte, aqueles lobos de Matosinhos, receberam um envelope com sua localização no Algarve e detalhes de bens escondidos, uma moto em nome de Mariana, joias que ele roubara da esposa. Eu os direcionei como um farol no Cabo de São Vicente. Dias depois, notícias, Rui espancado numa praia de Albufeira, dívidas cobradas com sangue e ossos quebrados. Ele fugiu para a Espanha, um fantasma com cicatrizes. Mariana pagou a conta médica dele com suas poupanças, mergulhando mais fundo no abismo. Eu a vi uma última vez, por acaso, no Rossio. Ela mendigava dignidade num banco, com um cartaz improvisado, aulas particulares de literatura. O inverno a envelhecer a 10 anos, rugas como rachaduras em azulejos, olhos vazios como o poço de Sintra. Aproximei-me, sentando ao lado. Lembras-te de como sonhávamos com isso? Aulas juntas, uma vida simples. Ela ergueu o olhar, ódio misturado a súplica. Tu fizeste isto. Por que não me mataste logo? Toquei seu ombro, sentindo os ossos frágeis. Porque a morte é misericórdia. Isto é vida, a tua karma. Levantei-me, deixando uma nota de 20 euros. Para um café. E pensa no que semeaste. Aquele toque foi o fim. Voltei para Sofia, confessei tudo numa noite de confissão à luz de velas. Eu fui o diabo, disse, lágrimas quentes. Ela me ouviu, sem julgamento, e depois, então se é anjo agora. Para mim. Para nós. Fizemos planos, uma viagem ao Alentejo, vinhas infinitas onde o ódio não cresce. Meu livro vendeu mais, editora propondo sequências. Eu escrevi agora sobre a redenção, não ruína, contos de homens que navegam tormentas e encontram portos calmos. Mas o karma rodava para mim também.
Descobri, através de António, que Mariana planejava processar-me por difamação. Provas finas, mas o suficiente para um escândalo. Em pânico, contratei advogados em Lisboa, vendendo parte da casa para pagar. O processo arrastou-se meses, audiências no Tribunal de Aveiro onde juízes com sotaques transmontanos ouviam depoimentos como confissões de pecados. Ela testemunhou, voz firme pela primeira vez, ele orquestrou a minha queda. É um vingador doentio. Eu neguei, com álibis e anónimos, mas o juiz viu a verdade nos meus olhos, o brilho de quem saboreia justiça própria. Perdi o caso parcial, indenização de 10.000 euros, que paguei com o avanço do livro. Mas ganhei algo maior, clareza. No dia do verdito, caminhei pelo Tejo, jogando cinzas simbólicas da nossa foto de casamento na água. Adeus, fantasma. Sofia me esperava em casa, com jantar de bacalhau à brás e vinho de Bucelas. Acabou? Perguntou. Sim. Renascimento. Sintra me chamava de volta, mas agora para curar. Subi ao Palácio da Pena, cores vivas contra o céu, e jurei, mais ódio, não. O fogo se extinguira, deixando cinzas férteis. Braga é a Roma portuguesa, com catedrais que julgam pecados e fontes que lavam culpas. Eu fui lá por obrigação, o julgamento exigia testemunhas da família dela, mas fiquei pelo espetáculo do karma se fechando como uma rede de amalhar. A viagem de trem de Lisboa foi hipnótica, campos de trigo ondulando como mares verdes, vilas medievais piscando ao passar. Cheguei à estação sob chuva miúda, o ar cheirando a castanhas assadas e incenso de procissões. A família de Mariana morava numa casa de granito em São Lázaro, herança de avós de Selões do Minho. A mãe, Dona Rosa, me recebeu com olhos de viúva, dura como o vinho verde novo. Entra, João. Pelo que foi, e pelo que é. O pai, já idoso, fumava cachimbo no jardim, ignorando-me como um intruso. Eles sabiam tudo agora, a traição, minha vingança, o colapso dela. Ela nos envergonhou, disse Dona Rosa, servindo café forte. Mas tu a quebraste como um jarro de cerâmica. Concordei, sem defesa. O julgamento era um teatro, advogados em ternos escuros argumentando em sala cheirando a papel velho, Mariana como atriz principal, pálida mas desafiadora. O clímax veio no terceiro dia. Seu irmão, um padre em Guimarães, testemunhou, Mariana sempre foi ambiciosa demais. Mas o ódio de João é veneno bíblico. O juiz, um homem de Viana com bigode grisalho, sentenciou, a lei pune difamação, mas o coração pune traição. Paguem o preço, ambos. Indenização confirmada, mas sem prisão, um empate amargo. Saí do tribunal para a sede de Braga, ajoelhando-me num banco de madeira polida, orando pela primeira vez desde criança. Perdoa-me, Senhor, como perdoas os traidores. Lágrimas caíram, misturando-se ao pó dos santos. Mariana me esperava na praça, sob a chuva que agora caía forte. Venceste, João. Sou nada agora. Ela era um espectro, roupas poídas, cabelo grisalho precoce, mãos tremendo como folhas de sobreiro. Trabalhos em limpezas em Esposende. A família me tolera, mas não ama. Karma, dizes tu. Sim, é. Piedade me invadiu, uma onda inesperada. Abracei-a, sentindo ossos e arrependimento. Vai, Mariana. Reconstrói. Como eu. Ela se afastou, olhos duros, tu plantaste sementes de ódio. Elas crescem em mim agora. Virou as costas, desaparecendo na multidão de peregrinos rumo a Santiago. De volta ao sul, o karma dela se manifestava em ecos. Ouvi que ela tentara o suicídio, pílulas num motel em Aveiro, salva por uma empregada que a encontrou. Recuperou-se num hospital de Braga, com visitas esporádicas da mãe. Rui. Preso por fraude em Sevilha, extraditado para Lisboa, enfrentando anos atrás das grades de Évora. Sua filha legítima o visitava, cuspindo acusações. O ciclo fechava, o amante traidor, traído pelo destino. Eu, liberto, abracei a vida. Sofia e eu nos mudamos para uma casa em Cascais, vista para o mar, jardim com laranjeiras. Ela pintava, eu escrevia, noites de sardinha na brasa e conversas sobre filhos. Meu segundo livro, Portos de Redenção, tornou-se best-seller,
traduzido para espanhol e francês. Palestras em feiras de livro em Porto, onde leitores me parabenizavam. Tua dor inspira. A dor se fora, substituída por gratidão, pelo mar que cura, pela mulher que ama sem condições. Mas ecos do passado, uma carta de Mariana, meses depois. Encontrei um emprego numa biblioteca em Viana. Não te odeio mais. Obrigada por me mostrar o abismo, saí dele. Queimei a carta na chaminé, cinzas voando como borboletas para o Tejo. Karma cumprido. Braga me deixara com uma lição. Catedrais julgam, mas o coração absolve. Eu era livre. O Tejo em primavera é um espelho de renascimento, refletindo céus azuis e pontes que unem margens divididas. Um ano após o julgamento, eu me via na ponte Vasco da Gama, vento salgado bagunçando o cabelo, Sofia grávida ao meu lado, 6 meses, barriga redonda como as colinas de Monsanto. Olha, João, o nosso futuro flui como o rio. Ela ria, mão na minha, e eu sentia paz, verdadeira, como o primeiro gole de água fresca após deserto. A reconstrução fora gradual, como a restauração de Lisboa pós-terremoto, tijolo por tijolo, com paciência e arte. Vendi a casa do Bairro Alto, doei parte para uma associação de vítimas de violência doméstica, ironicamente, pois minha dor era emocional, mas cortante como navalha. Comprei vinhedos pequenos no Douro, um hobby que virou negócio, vinhos tintos encorpados, rotulados Karma envelhecido. Lançamento numa adega em Pinhão, com fado suave e aplausos de anófilos. Sabor de superação, escreveu um crítico no Público. Mariana virou lenda distante. Ouvi que se casara com um viúvo em Caminha, perto da fronteira galega, um pescador simples, que a aceitava com cicatrizes. Ela lecionava para crianças agora, em escolas públicas, redimindo-se em lições humildes. Sem ódio, só indiferença. O karma a moldara, como o mar molda conchas. Rui apodrecia na prisão, mas rumores diziam reabilitação, cursos de escrita, ironicamente. O ciclo de traição quebrado, ou talvez só pausado. Minha família crescia, a mãe em Cascais, agora a avó radiante, tricotando mantas para o bebê. Miguel, o pescador, tornara-se padrinho, contando histórias de sereias nos jantares de domingo. Sofia dava à luz numa clínica em Oeiras, um menino, Miguelzinho, com olhos como o Tejo ao entardecer. Segurei-o, sentindo o peso leve da esperança, e chorei, não de dor, mas de plenitude. Escrevi o epílogo da minha saga num caderno novo, à beira-mar em Ericeira. A traição me afundou, mas eu nadei. O ódio foi o remo, o amor o vento. Publiquei como prefácio no 3º livro, Ondas de Graça. Leitores em feiras de Lisboa me abraçavam, salvaste-me da minha própria Mariana. Eu sorria, sabendo que a salvação é coletiva, como as procissões de Corpus Christi. Hoje, caminho com Sofia e o miúdo pelas praias de Comporta, pés na areia quente, colhendo amêijoas como memórias boas. O sol põe-se dourado, pintando o Atlântico de promessas. Portugal me devolveu, suas colinas, vinhos, fados, tudo tecendo uma tapeçaria de cura. O karma não é punição, é professor. Eu aprendi. E vivo.